Boa noite a todos. Rogamos aos irmãos e irmãs aqui presentes que a gentileza de colocarem os telefones celulares no modo silencioso. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos desta noite, como sempre fazemos, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos, Senhor, do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória para todos sempre. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item número 4. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram a chegada. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, necessário se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de evolução. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Em conjunto com essa página, esse comentário do Sr. Allan Kardec, nós temos a questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec fez a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: Jesus. Passamos a palavra para a nossa irmã Luciana, para iniciar os comentários da noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que
visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Fênelon, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, no capítulo 12, em que ele vem falando sobre a vinda de Jesus. Emmanuel nos fala que Jesus veio nos trazer o código da fraternidade e do amor. Jesus, ele nos diz que ele não veio destruir a lei. Isso está nos registros de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 e 18. Não pense se eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-las. E essas leis são os 10 mandamentos, as leis divinas, recebidas ali por Moisés no Monte Sinai. Jesus ali está nos dizendo que ele veio a nos ensinar a como praticar essa lei. Nos estudos passados, terça passada, nós vimos aqui sobre Moisés. E o Lucas e o Wilson nos trouxe que houve 2 leis trazidas por Moisés. A lei divina, recebida por ele no Monte Sinai. E nós vimos também que para criar ali, foi necessário a Moisés criar leis disciplinares, regras para conter a sociedade, conter ali em impulso a paixão de um povo ainda acostumado com rituais, com místico. Então foi necessário ali a Moisés criar essas leis. E com o tempo foi se misturando. E as leis divinas foram se perdendo. E Jesus então veio resgatar essas leis. Ele veio nos mostrar como vivenciá-las, como entendê-las, como praticá-las e adaptá-las ao grau de adiantamento do povo. Nós vimos Emmanuel nos falando que iniciava-se ali a maioridade da humanidade espiritual, da humanidade terrena. Então, o povo já estava preparado a receber um pouco mais, E Jesus, então, observando ali que algo havia se perdido, ele então junta essas leis, cumprindo essas leis e reduzindo ali, como nos diz Kardec, a uma única orientação: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda acrescenta: aí está a lei e todos os profetas. Ali está a lei. Se pegarmos os mandamentos ali recebidos por Moisés, todos vão falar sobre o amor a Deus, sobre o amor ao próximo e a nós mesmos. E Jesus ainda diz que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Então, o que Jesus quis dizer? Iota é uma letra do alfabeto grego. Porém, os gregos, eles utilizavam ali um sistema de numeração alfabética.
Então a letra iota, ela tinha um valor também alfabético, que era a representação do número 10. Então Jesus está dizendo ali dos 10 mandamentos. Ele era necessário ao homem cumprir esses mandamentos. E ele ainda diz mais, em toda a sua pureza. Ou seja, não poderia ter ali uma interpretação humana, como se fez ali nas leis, essa junção, né, que o homem fez das leis disciplinares de Moisés com as leis divinas. Então Jesus veio para separar. Olha, isso aqui não está legal, porque você tem que agir, a lei maior é a lei do amor. Então você não pode agir assim com o seu irmão, né? E ali ele diz, então, o cumprimento com toda a sua pureza, toda a sua ampliações. Essas ampliações com toda a nossa forma de interpretar, não só como seres encarnados, né, terrenos, não só com a visão da terra, mas também como ser como um todo, eternos, espíritos eternos. Então vamos lá. 5º mandamento, não mateis. Ou 7º mandamento, não roubeis. Aí você vai interpretar lá Jesus, né? No mandamento está dizendo ali, o Senhor está dizendo que a gente não pode tirar a vida do próximo, que eu não posso pegar nada do meu próximo. Mas Jesus veio nos trazer algo mais. E quando nós analisamos isso num ponto de vista também eterno, como espíritos eternos, nós vamos perceber que ele está dizendo assim, olha, o matar é o não destruir. Então não destrua também os sonhos do seu irmão. Não destrua, não traga um desequilíbrio ao seu irmão. Não traga ali, não roube o sossego, a paz daquele ser que caminha com você. Isso faz parte do amor. E essa é a conduta de um cristão. Percebem? Então não é só, por isso Jesus diz que nós devemos extrair a essência dos ensinamentos. A essência. Então não é só no campo terreno, como também no espiritual, no moral, né? Os ensinamentos são esses. E ele continua dizendo, sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então são alcançados pelo mesmo cuidado, pela mesma misericórdia de Deus. Deus não faz distinção. E esses mandamentos, então, eles têm que ser vividos, cumpridos por todos os seres da terra, todos os filhos de Deus, né? Para todos. E Kardec, ele nos diz no item 4 também, que Jesus, ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, já nos trazendo a noção da eternidade, que nada se acaba, né, com a morte do corpo físico. O nosso corpo é a nossa veste. Nós continuaremos nesse processo de aprendizado, de evolução, né? E Jesus, por isso mesmo, ele dizia, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Ele vier a ensinar o caminho que esse reino conduz. Então ele veio nos ensinar a forma de proceder, como devemos trilhar esse caminho. Ele veio nos dizer, olha, não é um caminho fácil, é a porta estreita, é um caminho que requer muito aprendizado, é um caminho que vai exigir de nós, mas ele nos diz assim, não é impossível, tenha fé, tenha bom ânimo, estarei contigo, né? E ele também veio trazer um meio de reconciliarem com Deus
de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, o que era visto diferente antes, né? Porque antes Deus era um Deus do quê? Um Deus bravinho, um Deus que incentivava a guerra, porque era considerado Deus dos exércitos, um Deus que permitia esse levantar de irmão contra irmão, um Deus que muitas vezes era visto longe de nós. E Jesus veio dizer assim, Jesus veio estreitar esse laço, essa comunhão com o Pai. Ele veio dizer assim, olha, o reino de Deus está dentro de vós, mostrando aí que nós podemos buscar, mas essa busca é nossa. Nossa essa busca, né? Nós é que precisamos buscar, nós é que precisamos modificar as nossas atitudes. Então Jesus, ele veio nos trazer esse roteiro de vida. Emmanuel, numa página belíssima do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Ante a Palavra do Cristo, e nessa página ele traz de início palavras de Jesus em que ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63. Então Emmanuel vai nos dizer assim: em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Então, o que ele está dizendo? Olha, em toda a história da humanidade, em todo o tempo, vão surgir espíritos que vão ter ali o dom de trabalhar com as palavras. Então, vão construir obras, seja no auxílio ali no político-social, seja obras que destacam ali um avanço na medicina, né? Então, esse âmbito circunscrito que Emmanuel quer dizer é porque elas são restringidas a um espaço, a um tempo, a um assunto, né? Então, são voltadas a um público. E aí ele vai dar exemplo. Dante define uma época. Ele está falando de Dante Alighieri, que foi um poeta, né, italiano. Ele era um pensador político, religioso, e que constrói uma obra conhecida por muitos e em muitos lugares, chamada A Divina Comédia. Ele traz Camões que exalta uma raça. Então ele está falando aí de Luís Vaz de Camões, que constrói, que traz ali o Lusíadas, falando ali da história, dos feitos dos portugueses. Uma obra bonita, complexa, rica, né? William Shakespeare, configura as experiências de um povo tão importante ali na cultura ocidental, trazendo ali uma reviravolta ali na arte, na literatura. Ele traz peças teatrais, sonetos, e que nessas peças ele vai explorar mais a questão dos sentimentos do homem. E ele também cita aqui Voltaire, que exprime determinada transformação social, que foi ali um filósofo do iluminismo, que defendia ali os direitos à liberdade, à igualdade. Então ele dá como exemplo essas obras importantes, conhecidas, mas que são ali circunscritas a determinado público, né? E ele nos traz isso porque logo ele vai nos falar assim: olha, a palavra de Jesus, no entanto, ela transcende lavores artísticos. Ela vai se elevar, ela vai superar todos esses trabalhos artísticos, essas joias literárias.
fala sobre as plataformas políticas, os postulados filosóficos, as fórmulas estanques, ou seja, as fórmulas ali matemáticas, né? As descobertas ali da ciência. E por que ele diz que as palavras do Cristo, tão simples, né, vão superar essas obras? Ele fala assim, porque ela dirige-se a todas as criaturas da terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Então todos os corações da terra são beneficiados pelas essas palavras, os ensinamentos de Jesus. Se você chega ali a uma criança, a um jovem, e vai falar sobre as lições morais do Cristo, ela vai entender. O respeito ao coleguinha, né? Como se comportar, a questão da caridade, de ajudar, de compartilhar, são ensinamentos de Jesus. Mas se você chegar ali com uma obra, por exemplo, Lusíadas, para ler para uma criança, ela não vai entender. Ela não vai conseguir entender. Então é isso que Emmanuel está dizendo, que as palavras de Jesus são simples. Todos conseguem entender, e de uma grandeza imensa, porque elas trazem vida. Elas trazem um código de renovação, o direcionamento para o nosso caminho, busca a perfeição, em busca a felicidade. Ela traz conceitos morais elevados. E aí ele diz assim: é por isso que a doutrina espírita a reflete. Então olha que importante que ele vai nos falar aqui, olha. A doutrina espírita a reflete. Então a doutrina espírita, ela é baseada nos ensinamentos do Cristo. A doutrina espírita, ela não pode ser baseada em outros ensinamentos, né? Ela não vem trazer aqui sobre como você entra em contato com o plano espiritual ou fenômenos, não. Ele deixa claro, ela é baseada, ela reflete os ensinamentos de Jesus. É a base da doutrina espírita. E ele diz: não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Ele está dizendo, olha, a doutrina espírita, ela está agindo como Jesus, é o consolador que Jesus prometeu. Porque ele diz ali que o Consolador viria fazer lembrar aquilo que ele ensinou e nos revelaria novas lições, ou seja, as lições do Cristo mais aprofundadas, porque hoje nós temos a capacidade de entendê-las. Lembrando, Emmanuel, na época de Jesus se inicia a maturidade. Não estou dizendo que nós estamos assim, com a completa maturidade, não. Nós estamos no meio, estamos no caminho, ainda temos muita coisa a aprender. Mas o nosso grau de evolução hoje nos permite, a nossa maturidade hoje nos permite a entender mais profundamente os ensinamentos do Cristo, como a doutrina nos traz. E o que ele está dizendo aqui é que ela não desconstrói nada que o Cristo fez. Essa base é do Cristo. Ela não vem ali derrubar e construir novas teorias, ou se apegar ali em rituais, né? Em cultos externos, para se comunicar com o divino consagrado, não. É simplesmente os ensinamentos de Jesus, como Jesus fez com as leis que Moisés pôs, né? E ele vai nos dizer também outro ponto importantíssimo, que os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos. Então vejam bem, quando nós falamos dos princípios espíritas
cristãos, é baseado nos ensinamentos do Mestre, e constitui, então, essas lições, um sistema de renovação, então um sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretrizes no aperfeiçoamento de cada ser. Esse é o objetivo. Se estiver fora disso aqui, a gente tem que ter o pé atrás, né? Estou vendo ali um texto, principalmente nisso aqui, ó. A gente tem acesso a muitas coisas. Então, às vezes a gente vê um texto lá e está escrito assim, Espiritismo. Aí vamos ver se não está trazendo um sistema de renovação, nos ajudando a pensar, a renovar as nossas atitudes, nos trazendo uma indicação do caminho, um roteiro de ação e uma diretriz, ou seja, traçando ali uma linha em que devemos seguir o nosso aperfeiçoamento, tem o pé atrás. Lembra ali o que Jesus nos diz, a tomar cuidado com os falsos profetas, que surgirão em todos os tempos, né? Então ali é um alerta de Emmanuel para nós. E ali ele fala, quando os manuseia, ele está falando das obras. Quando nós vamos buscar, estudar essas obras, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto os próprios erros. Porque realmente as obras, o Espiritismo, ele vem o quê? Como um consolador. Então, nós encontraremos ali obras, mensagens, que muitas vezes chegam até nós como um consolo. Ele está dizendo, olha, ele vai te emocionar. Você vai achar, né? São obras maravilhosas. Mas ele também tem a função, muitas vezes, de puxar a nossa orelha. É esse sistema renovador. Para que a gente renove, para que a gente perceba que a gente tem que mudar em algum ponto, precisa ali dar uma sacudidinha, um puxãozinho de orelha. E ele tem essa função de nos fazer refletir, de nos mostrar se realmente estamos agindo certo. Então ele está dizendo, olha, que essas lágrimas, e além dessas lágrimas, que nós aprendamos igualmente a pensar. Então, a utilizar essas obras para pensar, lembrando aí o que Santo Agostinho nos diz, né? No Livro dos Espíritos, se não me engano, questão 919, quando ele traz ali uma citação de Sócrates, se não me engano, no templo de Apolo, na cidade de Delfos, em que ele escreve lá, conhece-te a ti mesmo. Aí Santo Agostinho nos fala, ainda nos traz um exemplo, que quando em vida, no final do dia, né, ele analisava, ele passava uma peneira por todas as atitudes que ele teve no dia, percebendo ali para fazer aquele trabalho, ver onde é que eu errei, onde é que eu tenho que modificar. Eu estou com uma dificuldade aqui, eu sei que é errado esse proceder meu, então aos pouquinhos. Um dia eu vou conseguir vencer, outro dia eu vou deslizar, né? Não, mas eu sei que eu preciso ali trabalhar, então é continuar com fé, com perseverança, até que eu consiga dominar aquele meu impulso. Oba! Ganhei uma vitória, né? Subi ali um degrau no meu aperfeiçoamento, né? E é isso que ele nos diz, as obras, elas são para que possamos pensar, analisar as nossas atitudes, purificar-nos, reerguer-nos e servir e trabalhar. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão,
ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. Então, ele está dizendo, olha, como nós temos a necessidade física, nós precisamos do alimento para o nosso físico, para fortalecer o nosso físico. Precisamos também do alimento para fortalecer o nosso espírito, para nos deixar fortes, caminhando ali em pé, firmes, independente das situações, das provações, dos obstáculos que venhamos a enfrentar, que possamos continuar firmes. Mas para ter essa firmeza, nós precisamos buscar o alimento da alma, que é só em Jesus que nós vamos encontrar. Ele diz sobre a sede, né? Lembrando aí em Samaria, quando Jesus encontra ali com a samaritana, que ele diz para ela: se beberdes da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo, pois essa água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele não diz que vai ser um simples momento, que não vai saciar a sede daquela mulher naquele momento, mas para a vida eterna, nos trazendo vida, nos fortalecendo. E Emmanuel então conclui: no trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que suas palavras são Espírito e vida. Espírito e vida. Então Jesus, ele nos traz esse código, né, de conduta, de fraternidade e de amor. E para terminar, eu gostaria de trazer aqui, ainda no capítulo 1 do Evangelho, quando uma mensagem de um espírito israelita, em que ele nos diz: Moisés, ele finaliza essa mensagem nos dizendo que Moisés, ele abriu o caminho. Jesus, ele continuou, ele resgatou essas leis divinas e nos mostrou como agir, como vivenciá-las. E o Espiritismo vem concluindo as lições do Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos reproduzir aqui a questão 625 do Livro dos Espíritos, e com ela começarmos aqui a nossa participação nesta noite. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. E hoje é a nossa tarefa, né? No estudo dessa noite. Tarefa, aliás, a nossa irmã caríssima irmã Luciana se desenvolveu com muita inspiração, de trazermos para vocês, para o estudo e reflexão, a personalidade, os ensinos e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é estudado aqui nesse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a Luciana tem muita razão quando ela termina o seu estudo, dizendo que sobre o Evangelho como um código de conduta moral para toda a humanidade, o que demonstra com muita clareza que Jesus não foi apenas mais um religioso que passou pela terra. Ele não foi apenas mais um profeta que aqui esteve.
ele não foi apenas um legislador. Ele não se constituiu como alguém com conhecimento superior que veio ensinar valores morais para o planeta. Jesus foi o modelo e guia maior da humanidade. E é por isso, meus irmãos, que todas as vezes que eu estudo aqui esse item 4 do capítulo 1 e que vou revolvendo as obras para poder trazer aqui no estudo para vocês, confesso humildemente a minha emoção ao tratar da figura do Mestre. Não uma emoção pelo fato de me considerar mais próximo dele, nem de longe, até pelo contrário, porque aquilo que mais me encanta, confesso para vocês, e por isso que vou a emoção sempre que estudo esse capítulo, esse item em especial, aquilo que mais encanta na missão renovadora de Jesus é a sua capacidade de nos consolar, de fazer com que criaturas perdidas, transviadas do caminho de Deus, voltem para si mesmas ao analisarem os ensinos e as promessas do Cristo, em especial quando esteve no Monte das Beatitudes e proferiu o mais belo poema que o mundo jamais ouviu igual, que foi o Sermão das Bem-aventuranças. O Mestre nos traz a convicção, a certeza de que nós temos jeito, de que apesar dos nossos defeitos, evidentemente, eu falo em relação a mim próprio, apesar de tantos e tantos equívocos cometidos nesta e outras vidas, Jesus nos ensina a nós não desistirmos de nós. Jesus que fala do perdão e que nos demonstra o perdão como a maior manifestação do amor e da caridade possível de ser vista aqui na terra, ele nos ensina também a necessidade que nós temos de nos perdoar e perdoar o nosso semelhante. E esse ensino, essa capacidade do Cristo em nos levantar, meus irmãos, minhas irmãs, nunca foi tão necessária como nos dias que passam. Nunca a humanidade, por mais intelectuais que permeiem os caminhos do mundo, em todos os países, especialmente os mais civilizados, mesmo considerando o esclarecimento e o grau de civilização que nós já atingimos em plena era do século XXI, nunca esse chamamento do Cristo foi tão necessário. E nunca as criaturas humanas estiveram tão tristes, tão depressivas, tão necessitadas das mãos do Senhor. Nunca observamos tanto desamor. Como as criaturas saem de casa para prejudicar o seu próximo, como observamos nos dias de hoje. Dia desses, vendo uma reportagem
Alguém determinou o envio de mísseis e destruiu uma escola, um hospital e matou inúmeras crianças. Como nós observamos no coração do mundo e na pátria do Evangelho tanto desamor, tanto pensamento egoístico em desfavor dos que mais necessitam, arvorando em lançar mão dos bens materiais, públicos ou privados, como se nada mais tivesse fim, e como se todas as riquezas fossem feitas apenas para alguns. Graças a Jesus, nós encontramos em nosso coração, ou em nossos corações, a certeza de que isso vai passar e vai dar lugar a um admirável mundo novo, onde a fraternidade e o amor estarão presentes, e aí as criaturas compreenderão por que os espíritos superiores responderam à questão que está posta para nós nessa noite, ou seja, a questão 625, apenas dizendo: o guia e o modelo mais perfeito que já esteve aqui entre nós foi Jesus. Nós precisamos compreendê-lo melhor. E nos deixa perplexos. De vez em quando ouvimos em algumas casas espíritas que o estudo do Evangelho, entre aspas, ouvi isso um dia desse na internet, de um espírito, que o estudo do Evangelho nas casas espíritas está ficando chato. Meu Deus do céu! Quanto caminho nós temos ainda que percorrer! Quanta compreensão baseada na maturidade de quem compreende efetivamente os ensinos e o exemplo do Cristo nós precisamos empreender dentro de nós mesmos. Como que nós precisamos, meus irmãos, refletir no exemplo de simplicidade que Jesus nos trouxe, no exemplo de solidariedade, no exemplo de paz, no exemplo de amor e de perdão, de simplicidade e de humildade que ele fez questão de viver aqui entre nós. Nós vimos aqui a Luciana falar em Emmanuel, nos trazer aqui alguns ensinos daquele que foi o guia espiritual do maior médium contemporâneo que já passou por esse planeta, nosso caríssimo Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, há 2000 anos atrás, como ele mesmo narra, ele foi um senador romano. E esse senador romano, orgulhoso, altivo, um dia encontrou com Jesus, esteve frente a frente com o mestre, e ele narra numa carta que foi descoberta no palácio de um nobre na cidade de Milão. Ele fez questão de narrar como para César, para Tibério, o imperador daquele tempo, como que era a figura de Jesus. Nós não vamos ler aqui a carta integralmente, ela é longa, mas apenas para que os irmãos e as irmãs saibam da descrição que um senador do império mais poderoso que o mundo já observou tinha em relação ao Cristo, que inclusive curou sua filha. E ele narra a Tibério numa correspondência de extremado respeito sobre a figura do mestre, dizendo da sua bondade, da sua inteligência, da sua beleza, da verdade que ele espalhava através de suas palavras, dos seus milagres, dos seus feitos, curando os leprosos e
ressuscitando os mortos. Ele fala inclusive do biotipo físico do mestre, ressaltando a sua beleza, ressaltando o seu cabelo partido à moda nazarena, a cor castanha dos seus cabelos, da sua barba, dos seus olhos. E ainda diz que era impossível observar o olhar do mestre, porque, embora muito afetuoso e grave, expressivos e claros, o que surpreende é que os seus olhos resplandecem como os raios do sol. E conclui aqui Emmanuel: porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. E ele vai em frente e informa o imperador que, se o imperador desejar conhecer essa criatura, que as pessoas amam, mas que os religiosos detestam, que ele estaria apto e pronto a levá-lo ao seu encontro. Mas essa mesma criatura reencarna milhares de anos depois e se transforma posteriormente no guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. E numa página do livro Religião dos Espíritos, ele dá então as suas impressões do Cristo de forma muito mais resumida, mas absolutamente resplandecente. Numa página cujo título é o Guia Real, e que está aqui no livro Religião dos Espíritos, exatamente explicando essa questão 625. Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar nenhuma diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Então, Emmanuel diz aqui de maneira muito clara: se a gente quiser encontrar a diretriz integral do ensino superior, nós não vamos encontrar essa diretriz nas pessoas da Terra. Não vamos encontrar na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, nem nos tubos de ensaios dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nem na cátedra, ou seja, nos ensinos dos professores distintos. E aqui ele está falando, repito, da diretriz integral para se viver aqui na Terra. Nem na veste dos sacerdotes abnegados, nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo dos porta-vozes de reivindicações coletivas, nem nas ordenações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres. Nós não vamos encontrar a diretriz integral nem no verbo flamejante dos advogados do povo, nem na palavra dos juízes corretos, nem na pena dos escritores enobrecidos, nem na força dos condutores da multidão, nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, nem nas arcas dos filantropos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. A diretriz integral, meus irmãos, em todos, surpreenderás essa diretriz em maior ou menor porção. Defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo. Contudo, igualmente caminham, vencendo com dificuldade a si mesmos. Então, no seu de Luís Vaz de Camões, de Shakespeare, de Sócrates, vários emissários que colocaram o seu tijolinho na construção da civilização humana. Mas todos eles tiveram suas dificuldades pessoais, né? Cada um é credor de nossa gratidão,
e de nosso respeito pelo amor e pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador irrepreensível e correto. Tendo nascido na palha, para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz, pelo bem de todos, a fim de mostrarmos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar, e sem cofres dourados, viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real do progresso da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens, e os mensageiros divinos responderam numa síntese inesquecível: Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra como sendo o nosso mestre e o nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos encontrar o senador Públio Lentulus nos mostrando 2000 anos depois a visão mais correta do que aquela que ele mostrou a partir da sua avaliação imperfeita de alguém que tinha no orgulho da raça e do poder a capacidade de submeter aquela figura que ele tanto respeitou em sua missiva e que tanto admirou, a pessoa do imperador. Emmanuel, depois, com o descerrar dos séculos, descobriu que Jesus é o modelo e o guia perfeito para a humanidade. Acima de todas as nossas convicções e avaliações cravejadas de imperfeições, porque a nossa possibilidade de fato avaliar a vida ainda não está totalmente associada aos ensinos que o Cristo nos deixou. Então, meus caríssimos irmãos, é preciso que nós espíritas saibamos com quem nós estamos lidando. Jesus não é um igual, como muitos acham, de maneira até desrespeitosa. Aquele cara lá, aquele... Não. Jesus é um ser supremo. E o próprio Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, inicia no capítulo 1, ao tratar da gênese planetária. E esse livro, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, trata-se de um resumo da história da civilização humana, contada por Emmanuel, o guia espiritual do nosso Chico Xavier. E ele inicia no seu capítulo 1, cujo título ele deu de A Gênese Planetária, a comunidade dos espíritos puros, dizendo qual a categoria de espírito a qual pertence o nosso Senhor Jesus Cristo. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as marcações, ou seja, as balizas
do nosso sistema cosmogônico, ou seja, que em astronomia significa os princípios que explicam a origem do universo. E os pródromos, ou seja, aquilo que antecede o nascimento da vida na matéria em ignição, ou seja, a matéria que estava queimando, né, do planeta. E na segunda vez, ou seja, esses espíritos, a comunidade de espíritos puros a qual pertencia Jesus, se reuniu primeiro para poder decidir as balizas principais da formação do nosso sistema solar. E depois, quando se decidia a vinda do Senhor Jesus à face do planeta, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, meus irmãos, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, cada vez mais cabe à humanidade, e em especial à doutrina espírita, estudar mais e tentar compreender melhor a figura do Cristo. É impossível nós espíritas, ainda que por uma veleidade, desejarmos afastar Jesus dos nossos ensinos e estudos nos centros espíritas. E se fizermos e se tentarmos fazer isso, com toda certeza, o espiritismo, como dizem os espíritos superiores, espiritismo sem Jesus é o mesmo que uma seita que forma fanáticos ou incrédulos. É impossível afastarmos o estudo constante do exemplo do Cristo em nossas vidas. Cada vez mais, Jesus se aproxima da necessidade que o mundo atual tem de resolver as suas diferenças, as suas desigualdades, os seus vícios. Cada vez mais nós precisamos de Jesus individualmente, no fundo dos nossos corações e coletivamente, como inspiração para a vida em sociedade que nós, se Deus quiser, com a ajuda do Cristo, iremos construir para legar aos nossos filhos, aos nossos netos, um mundo melhor, uma vida melhor em sociedade, começando pelos nossos lares, começando pela nossa vida em família, estabelecendo a paz onde quer que caminhemos. Nós que aprendemos com a civilização que herdamos, questionar os nossos direitos nas barras da justiça. E ela se desenvolveu também sob a inspiração do Cristo. Mas Jesus nos ensina que às vezes é muito melhor termos paz do que termos razão. É muito melhor para nós conquistarmos uma paz que derive de uma busca constante no entendimento e na compreensão com aqueles com os quais convivemos diretamente, eliminando, na medida do possível, as dificuldades no campo do relacionamento. Isso é uma busca que ainda temos que fazer, mas precisamos fazer. A doutrina espírita então vem e de modo extremamente superior nos mostra a figura abençoada desta criatura divina que há tantos e tantos bilhões de anos já era um Cristo capaz de programar no mundo maravilhoso que o Pai amorável e bom nos proporcionou a direção segura
para que este mundo, que recebeu inicialmente espíritos espiritualmente ou moralmente comprometidos, vindos de outros planetas, e que com a ajuda do Cristo, através dos seus enviados de todos os tempos, foram promovendo o progresso do nosso orbe, do nosso planeta. Eis que chega um momento em que a humanidade, cumprindo as determinações de Deus, determinações estas estabelecidas no planejamento do Cristo e os seus companheiros mais diretos criaram, projetaram para o mundo, eis que chega a era de regeneração. A era em que, se Deus quiser, o mundo haverá de mergulhar num momento diferente deste que nós estamos habituados a ver nos livros de história. No momento em que a compreensão, em que o perdão, em que a generosidade, em que a solidariedade, em que a ciência, todas essas criações divinas, executadas pelas criaturas humanas, que por sua vez também é uma criação abençoada de Deus, haverão de dar as mãos em busca de um mundo melhor, de um mundo em que prevaleçam esses ensinos que Jesus fez questão de vir aqui pessoalmente nos ensinar e dar o exemplo, para que nós, meditando nesse exemplo, possamos de nossa parte também melhorar as nossas vidas e evoluir os nossos espíritos. Espíritos esses, como o espírito de Emmanuel aqui citado, viajantes de muitos e muitos séculos em equívocos, em erros, que precisam, e se Deus quiser, haverão de ter a corrigenda necessária a partir da nossa própria opção de vivermos uma vida identificada com o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos encerrando os nossos ensinos, os nossos estudos dessa noite. E antes de passar a palavra para a prece final, nós vamos aqui lembrar uma mensagem da nossa irmã Meimei, também psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, e que foi e que é uma demonstração muito clara da mensagem de confiança e de consolação que Jesus nos legou à humanidade. Tanto que quando ele se refere ao futuro, ele fala do Consolador, que ele um dia mandaria para o nosso mundo. E esse Consolador, que é a doutrina espírita, nos ensina o que é ter, o que é o verdadeiro significado dessa esperança que Jesus um dia nos prometeu naquele monte, olhando para o mar. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os simples, né? Bem-aventurados, enfim, toda aquela humanidade que sofria e que necessitaria cada século que passasse cada vez mais e mais da figura generosa de Jesus de Nazaré. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a, ou seja, erguendo essa fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu, isso permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar
e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha alvorada além da noite. Hoje é provável que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Que ampare a todos vocês, que abençoe a vida de cada um de vocês. Sou eu que faço a prece na hora do irmão do céu. Querido Mestre Jesus, essa noite, o Consolador prometido nos relembrou a vossa presença entre nós. E isso nos leva, Senhor, a trazer em nossa lembrança a regra áurea que o Senhor nos trouxe. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso confirma os 10 mandamentos da lei de Deus. Pois hoje, através da doutrina espírita, Consolador prometido, nós sabemos que quem ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não mata, não rouba, não comete adultério, pratica integralmente os 10 mandamentos da lei do Pai Criador. E é sentindo a presença dos nossos irmãos maiores entre nós, que pedimos que eles fortaleçam em nós a fé, a esperança, a coragem, o ânimo, a paciência, para vencermos as dificuldades que trazemos de várias encarnações. Que as lições da noite estejam sempre presentes em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam sobre nós, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam extensivas aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja sempre presente, levando o consolo, a resignação, a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e amados benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos nessa noite, na santa e bendita paz. Que assim seja.